Graça e paz. Mais uma vez estou aqui, meu nome é Regiane e eu quero compartilhar hoje com vocês uma história na Bíblia que eu gosto muito, de um homem para mim que é referencial, que eu gosto muito da história dele. E um tema que eu posso dar essa palavra é frutificando em tempos de crise. É um tema que Deus ele me deu, que uma ministração que Deus ele me deu que foi para mim pessoalmente. Deus falou primeiro comigo porque eu estava passando por um tempo de crise e ele me ensinou a frutificar. E Jó é um exemplo para mim disso. É um livro que eu já conheço há alguns anos e eu gosto muito. Eu vou pedir um favor a vocês. Eu não vou me reter, não vou me deter a ler os versículos. Né? Eu não vou ler todos os versículos. Por quê? Porque eu não posso gastar muito tempo. Esse vídeo é curto. Então eu vou trazer a reflexão, eu vou contar a história. Né? E você vai ler o livro de Jó em casa. Quem conhece a história vai ter certeza do que eu estou falando é verdade. Quem não conhece, você leia para ter certeza que é verdade o que eu estou falando, que está na palavra de Deus. E eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo 42, o versículo 2 que diz: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E a gente vê muito se falar desse versículo no momento de intercessão. Bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E a gente ouve muitas pessoas falarem desse versículo, mas para a gente entender a totalidade desse versículo, para a gente entender o que esse versículo significa para as nossas vidas e para Jó, nós precisamos entender o processo da história de Jó, como Jó chegou a esse conceito. E a Bíblia nos afirma que Jó era um homem rico, que Jó era um homem rico, muito bem estabilizado, era um dos homens mais ricos da sua cidade, da sua época, e os seus filhos eram os mais lindos, a sua família era mais estabilizada, e ele era um homem íntegro, temente a Deus, ele era aquele exemplo, sabe aquele homem, aquela família que todos nós queremos na vida. É sobre isso, claramente Deus ele fala que esta família especificamente era isso. E nós vemos que Satanás, não satisfeito com isso, Satanás se apresentou diante de Deus, de onde tu viesse, ele de rodear a terra. Aí Deus, feliz, orgulhoso com seu filho, disse: Observaste meu servo Jó, servo bom e fiel e temente a Deus, temente a mim. E ele faz também, Senhor, ele tem tudo, sua vida estabilizada, deixa eu tocar nos seus bens. E a Bíblia diz que Deus ele permite, Jó vem e toca todos os seus bens. E nós vamos ver que a partir daí, Jó recebe uma série de más notícias, querido. E não foi só uma, quando recebemos a notícia, teu parente, ou teu pai, ou tua mãe morreu, é muito difícil. Mas a nossa vida financeira está estabilizada, o nosso casamento está bem. Tem sempre alguma coisa que a gente não vai receber todas as notícias no mesmo dia, porque a Bíblia nos afirma que Deus ele não nos dá um peso que não possamos carregar. E Deus ele nos conhece. E Deus sabia e conhecia Jó. E Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens. E da Bíblia nos afirma que num dia só Jó recebeu uma série de má notícias. Chegou um dos seus servos e depois chegou outro, e depois outro, e depois outro. E cada um chegou com uma notícia ruim. Que os seus animais tinham sido roubados, que não tinham mais nenhum, que todos os seus servos tinham sido mortos, que ele tinha perdido todos os seus bens. Então você imagina um homem que é estabilizado financeiramente descobrir que está pobre, não tem mais nada. E agora, como é que vai ser? O desespero. Mas a parte mais difícil não foi essa. Ele perdeu os seus funcionários, com certeza ele tinha um relacionamento com eles. E ele perdeu aquelas pessoas que conviviam com ele, deve ter sido muito difícil para esse homem perder também. Só que aí vem uma parte mais difícil ainda, eu não estou dizendo a você que é uma série de má notícias. Jó ele recebe a notícia que todos os seus filhos estavam na casa do filho mais moço dele e estavam festejando ali, e veio um vento, derrubou a casa e todos os seus filhos morreram. E nós sabemos que é muito difícil perder uma pessoa que nós amamos, mas Jó, ele não só perdeu um, ele perdeu todos de uma vez, né? E diz a Bíblia que Jó, ele perdeu todos os seus filhos. E perder filho, meu querido, todo mundo diz que é mais difícil do que perder qualquer parente. Quem é pai sabe disso. Então imagine a dor de Jó, o sofrimento de Jó, o que esse homem sentiu em saber o que é que está acontecendo na minha família, o que aconteceu, meu Deus.
Por que essa situação me sobreveio? Por que essa série de má notícias? Era o que eu iria fazer. Mas a palavra de Deus nos afirma que Jó rasgou as suas vestes, se vestiu de saco em sinal de humilhação, né? E adorou ao Senhor. É incrível isso, é maravilhoso isso. Jó adorou ao Senhor naquele momento, queridos. Diga para mim se isso não é frutificar no momento de crise. Este homem estava vivendo uma situação de crise em todas as áreas da sua vida. Mas Jó, ele adorou ao Senhor. É lindo isso. E Satanás, não satisfeito, foi lá diante de Deus de novo e disse: mas Senhor, tudo bem que ele não te negou. E Deus, feliz da vida, com certeza, mais uma vez, não me negou, meu filho não me negou. E ele faz assim: deixa eu ir lá e tocar agora na sua saúde. A sua saúde está perfeita. E a Bíblia diz que Deus, ele permitiu, e Jó veio: só não toque na sua vida, Deus disse, mas pode tocar na sua saúde. E Deus permitiu que ele viesse, e ele veio e tocou na saúde de Jó, e ele teve lepra em todo o seu corpo, da cabeça à planta dos pés, feridas. Jó ficou nojento, fedorento, escorrendo pus. Você imagina a cena de um homem desse jeito? E a gente sabe que para o ser humano é muito importante a aparência. Quando a gente se olha no espelho e se acha bonito, tá tudo bem. É muito bom para o nosso psicológico. Se você se olhar no espelho e achar que você tá feio, você precisa pedir a Deus que lhe ajude com o seu psicológico, que precisa de cura. Porque nós precisamos nos valorizar, nos achar bonito. Somos imagem e semelhança de Cristo. E a Bíblia fala que Jó, ele perdeu a sua beleza. O homem ficou nojento, imundo, feio, né? E você imagina como Jó, ele ficou naquela situação. O seu psicológico como estava quando Jó se olhava e dizia: meu Deus, quem eu era, né? E nós começamos a imaginar isso, imaginamos, mas a sua esposa estava ao seu lado. Queridos, essa mulher perdeu todos os seus filhos. Estava numa situação de crise psicológica, mental. E ela não conseguiu frutificar nesse período. A Bíblia diz que a mulher de Jó olha para Jó e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó fala: como falas uma louca, falastes contra o meu Senhor. Não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você tem noção do poder das palavras deste homem, do que este homem declarou em meio à situação de crise que ele estava vivendo? E a Bíblia nos afirma que este homem era um homem que estava ali frutificando. Nós vemos isso em todos os seus versículos, na adoração a Deus. Aí você diz: mas pelo menos a sua mente está boa, porque quando estamos com a mente sarada, o nosso corpo vai bem, mesmo que estivermos passando por qualquer situação, vai tudo bem, conseguimos passar com mais facilidade. Mas nós vamos ver mais na frente alguns versículos que Jó, ele fala que amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas antes que tivesse morrido no parto. Queridos, ele não estava com o psicológico bom. Ele estava com a sua mente abalada. Ele estava entrando numa depressão, num estado depressivo. Jó estava passando por um momento muito difícil. Você diz: oxi, e pode um servo de Deus passar por depressão? Pode sim. Nós somos sujeitos a todo tipo de enfermidades, a todo tipo de mal que nos sobrevém. Nós estamos na terra e somos sujeitos a isso. E a Bíblia nos afirma que Jó estava passando por este momento de crise, até na sua mente. E você diz: mas não era para ser assim. Queridos, por muito menos que isso, nós criticamos e reclamamos diante de Deus. E Jó, ele muitas vezes reclamou sobre o seu nascimento, sobre coisas pessoais, mas ele nunca falou contra o Senhor nada. E muitas vezes nos pegamos dizendo coisas de encontro a Deus, falando o que ele não pode fazer, né? E Jó não fala isso. Jó reconhece que Deus pode. Ele não queria estar passando por aquilo, mas reconhece que Deus pode, que Deus é fiel. E nós vemos que Deus, ele se apresenta a Jó. Jó faz tantos questionamentos, pergunta tantas coisas, e seus amigos vêm até Jó, não entendem o seu sofrimento, criticam, dão palavras para que ele não fale nada contra o Senhor, não amaldiçoe a sua vida. Mas Jó estava passando por um momento de crise. E nós vemos
que Deus ele se apresentou diante de Jó, porque Deus é misericordioso, já estava vendo que Jó não estava suportando mais. E Deus respondeu todos os questionamentos de Jó. Deus consolou o coração de Jó. E a Bíblia nos afirma que depois disso, aí é que Jó fala esse versículo. Então respondeu o Senhor, Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É o versículo que nós lemos no início. Jó não estava dizendo assim a Deus: olha Deus, eu sei que tudo podes fazer, então faz na minha vida, não. Jó estava reconhecendo. Ele não tinha recebido a vitória, ele estava passando pela crise. Mas ele estava reconhecendo que Deus ele podia fazer, que Deus é bom em qualquer circunstância. Você pode estar passando a crise que você estiver passando, mas Deus é bom. Deus é perfeito. Deus sabe o que faz. E Jó reconhece que sabe que Deus... Desculpa. Tudo pode. Jó reconhece que os planos de Deus não podem ser frustrados. E eu sei que Deus ele tem planos para a sua vida e para a minha. E planos grandiosos. Mas às vezes, antes desses planos se realizarem, Deus ele tem planos menores, que na lógica são os maiores. Ele quer curar as nossas almas. Às vezes nós temos um problema de orgulho, e Deus ele quer tirar o nosso orgulho para que antes de nos usar, estejamos bem, sem o orgulho, porque quando estivermos sendo usados por Deus com o espírito de orgulho, aquilo nos destruirá espiritualmente, aquilo acabará com a nossa vida espiritual, o orgulho nos levará à ruína. Então Deus, sabendo disso, o plano de Deus inicial é de curar o nosso orgulho, de sarar as nossas feridas da alma, de transformar o nosso caráter. E para que isso aconteça, ele nos leva a um momento de crise. Aí você diz: pode? Pode. Deus, para alcançar o ideal dele, ele usa o nosso ideal. Ele vai usar o teu ideal. O que você quer que aconteça na tua vida para alcançar o ideal dele. Se ele quer que você seja curado na alma, se você é orgulhoso, se você não se rende, não se dobra diante dele, ele lhe coloca numa situação difícil e você reconhece que Deus é Deus. E o seu ideal vai ser sair daquela situação. E para sair você vai buscar a Deus. Então você vai ser uma pessoa que vai se dobrar. Deus alcançou o ideal dele e levou você a alcançar o seu. Deus é muito lindo porque ele, para nos tratar, ele precisa moldar o vaso, quebrar e refazer novamente. E Deus ele permitiu que Jó vivesse isso. Mais embaixo nós vemos que essa palavra foi implantada em Jó. Jó não dizia por dizer: eu sei que tudo podes. Jó não vivia isso por viver, e quando viesse uma crise, Jó: não, Senhor, o Senhor não pode nada porque a minha situação está difícil. Jó estava implantado nele isso, ele tinha certeza disso, a sua vida não tinha mudado. Mas Jó sabia que Deus tudo podia. E no versículo 5 do 42, nós vimos que Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós vemos que Jó reconhece que esse período de crise, esse deserto que Jó passou, foi um período de aprendizado, de cura. Hoje ele conhece quem é Deus. Ele afirma que hoje eu te conheço, Senhor, realmente. Quando nós passamos por uma crise, Senhor, queridos, é para um aprendizado. Quando passamos por um momento difícil, é alguma coisa que Deus ele quer te tratar. Se você está passando por uma crise, por um momento difícil, Deus ele quer tratar algo em você. Pergunte a Deus para que aquela crise, não por quê. Para que, Senhor? Qual é a área que tu quer me curar? Qual é a área que tu quer me tratar neste deserto? O que tu queres implantar no meu interior? O que é, Senhor, que eu duvido? O que é que eu não acredito? Que tu queres, Senhor, que eu acredite? E Deus ele vai lhe mostrar por que e para que você está passando tudo que você está passando. Existe um propósito em todas as coisas. Se você está passando por algo, querido, não abra mão da sua fé. Dê uma base para que Deus ele possa te defender mais uma vez diante de Satanás. E dizer: meu filho venceu. Então, mais na frente nós vimos que Jó, ele ora pelos seus amigos. E Jó, ele ora por pessoas que estavam passando por dificuldades, mas nós sabemos que os problemas de Jó eram muito grandes. E para nós, os nossos problemas sempre são os maiores.
né? Ninguém passa por problemas tão grandes, por dificuldades tão grandes como a nossa. Nós temos as maiores dificuldades, sempre é assim, a gente sempre se vê como as maiores vítimas da vida. Mas Jó, mesmo passando por tudo aquilo, ele abriu mão de orar por ele naquele momento e orou por outros, pelos seus amigos. E a Bíblia diz que esse foi o momento que Deus usou para lhe dar a vitória. No momento, querido, que você abre mão de se preocupar só consigo mesmo, que você decidir oferecer o que você tem, a condição que você tem de frutificar ao Senhor, que você decidir orar e se colocar na brecha, e se colocar no lugar, na posição de vitorioso, Deus ele vai te dar vitória. Deus ele vai mudar a tua sorte, mas é uma postura que você tem que tomar em relação às dificuldades. É um caráter santo que você precisa ter tratado. Você precisa reconhecer e ter certeza que Deus ele é o teu Deus, que ele é fiel, que os planos dele não vão ser frustrados, que Deus é perfeito e ele é bom em qualquer circunstância. E a Bíblia diz que Deus, Jó, depois que orou pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Todos os seus bens Jó teve em dobro. E os seus filhos, ele teve a mesma quantidade. Diz que as suas 3 filhas eram as mais lindas da sua geração, da sua comunidade. Eram as mulheres mais belas. E a Bíblia diz que Jó teve vida, teve paz, alegria. Deus restaurou a sorte de Jó quando Jó frutificou. Você imagina se Jó tivesse decepcionado a Deus, tivesse negado ao Senhor naquele momento que a sua mulher mandou negar a Deus? Jó poderia ter morrido e não ter visto a sua vitória. Mas Jó não abriu mão, depois de haver esperado até aqui, né? Como poderemos desistir sem sabermos o que Deus ele tem planejado para nós? Você já esperou até agora, querido? Não abra mão da sua vitória. Não desista. Se você não é cristão e você está passando por um momento de crise, é claro que Deus ele quer a sua salvação. Essa crise é para que você se chegue a Ele, se humilhe e reconheça que precisa dele em sua vida. Então, meu querido, aproveite a oportunidade que Deus ele está te dando e confesse ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Procure alguém que ore por você. Porque Deus é fiel na tua vida. Deus é santo. Deus, ele cuida de você. Ele está zelando e tem toda a sua vida no controle das suas mãos. Está vendo tudo. E Ele não vai permitir que o diabo toque no que Ele não quer que seja tocado. Tudo que acontece é permissão de Deus. Louve ao Senhor, se você é cristão, neste momento de crise. Frutifique o que é que você pode fazer. Você está passando por uma crise, mas o que eu posso fazer pelo meu irmão? Faça. Seja frutífero. Seja uma bênção e a tua vitória virá no momento que você frutificar. A tua vitória, o diabo não terá mais como chegar diante de Deus e dizer, eu vou atacá-la aqui. Não, porque já atacou e você venceu. Deus te deu a vitória. Então não abra mão da sua fé, não negocie a visão que Deus te deu. Seja fiel ao Senhor e Deus, Ele te dará a vitória. Seja fiel ao que Deus implantou na tua vida, porque Deus é contigo. Que Deus ele possa te abençoar com esta palavra, porque Deus é o teu consolo, é o teu amigo, é o teu sustento. Deus está ao teu lado. Em nome de Jesus, fica na paz. Amém?